Vamos falar agora sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Será que nesta parte deste vídeo que falamos sobre plantação de igrejas, será que saberíamos conceituar e definir o que é igreja? Bem, na minha experiência e ter ministrado esse curso em tantos lugares do Brasil, nós constatamos que ao fazer essa pergunta e pedir para as pessoas responderem ou até mesmo escreverem a definição de igreja, percebemos a grande dificuldade que elas possuem para definir algo tão simples. O que é a igreja? Bem, nós queremos, nesse momento então, falarmos sobre dois aspectos do que é a igreja. Para nós entendermos o objetivo do plantador de igreja, nós precisamos entender o que é a igreja celestial. Então nós vamos falar do que é a igreja celestial e vamos falar do que é a igreja a ser plantada, ou seja, a igreja local. Todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas fazem parte dessa igreja celestial, fazem parte do corpo de Cristo. Mas todos aqueles que fazem parte desse corpo de Cristo, estando em qualquer lugar desse planeta, também fazem parte de uma igreja local, ou pelo menos deveriam fazer parte de uma igreja local. Então agora, nessa parte do nosso material sobre plantação de igrejas, queremos entender o que a Bíblia nos diz sobre o que é ser a igreja de Jesus e como esse entendimento, esta definição pode nos tornar mais eficazes ao fazermos um projeto da igreja a ser plantada. Bem, primeira parte dessa igreja celestial, nós temos que entender o que a Bíblia nos fala sobre isso. Primeiramente, esse conceito da igreja, ele é muito mais tratado no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado da congregação. Era a congregação de Deus, aqueles que se juntavam segundo o entendimento daquilo que eram os ensinos judaicos à época. É no Novo Testamento que esse conceito de igreja é introduzido a partir de Jesus, dos seus discípulos, apóstolos e aqueles que vieram depois. Mas é no Novo Testamento que nós percebemos de como esta palavra igreja, ela trazia o entendimento e o significado do que era ser igreja à época. Em alguns casos, essa palavra estava relacionada a todos os cristãos do mundo conhecido naquela época. Quando eles falavam de igreja, falava-se da igreja que estava em todos os lugares. E em outros casos, falavam também de grupos locais. Falava-se de ajuntamento, seja nas casas ou nas cidades. A palavra igreja raramente é registrada no Novo Testamento no plural. Ela sempre é registrada, ou melhor dizendo, ela é quase sempre registrada no singular, porque é igreja. Essa igreja, ela poderia ser uma igreja que estava relacionada a um grupo de pessoas que se reuniam para adorar a Deus em Cristo Jesus. Ela dizia também de um grupo ou de todos aqueles cristãos que habitavam em determinada cidade. Então, é por isso que nós podemos ver ao longo de Atos dos Apóstolos, das cartas do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito da igreja. Então, por exemplo, quando lemos 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18, fala da reunião dos cristãos em casa. Mas, em outros lugares, vamos ver referindo-se a todos os cristãos que moravam em determinada cidade. A igreja de Jerusalém,
A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso e assim sucessivamente. A igreja, ela é especialmente chamada quando os cristãos estavam reunidos para adorar a Deus. Esse entendimento estava relacionado sempre a povo de Deus reunido, seja numa casa, seja em qualquer outro lugar como grupo ou em uma cidade inteira. Este é o conceito da igreja no Novo Testamento. E os gregos tinham esse entendimento como sendo aquilo que de fato é igreja. A palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia, ajuntamento de pessoas. E é exatamente isso que a igreja é. Quando nós lemos a própria afirmação de Cristo Jesus no seu evangelho, registrado por Mateus, no capítulo 16, verso 18, parte B, Jesus fala assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a eclésia de Jesus. Essa é a igreja, o ajuntamento, a assembleia dos cristãos que estão em Cristo Jesus. Ele edificou a sua própria igreja, ele construiu essa própria igreja. O texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E são esses princípios que nos norteia no Novo Testamento. Nós temos um paradigma, hoje do século XXI, esse paradigma adquirido nos últimos séculos, milênios, e nós confundimos a igreja como sendo um lugar, um auditório, um prédio, ou como muitos gostam de chamar, do templo. Isso é um paradigma religioso. Isso é consequência de um ranço histórico, de uma institucionalização da igreja ao longo dos séculos. A palavra igreja, ela sempre significou e significa ajuntamento de pessoas, assembleia, daqueles que comungam da mesma fé, daqueles que são família de Cristo, e não necessariamente um prédio. O prédio, a casa, o auditório, o que for, é apenas uma estratégia de reunir e, em muitos casos, o lugar da capacitação, da celebração, do discipulado, mas não é o prédio, não é o templo, não é o auditório que faz determinado grupo igreja ou não. É muito importante nos lembrar que nos primeiros 300 anos da igreja cristã não havia prédios. Por um motivo muito simples. Havia uma feroz perseguição pelo Império de Roma aos cristãos. Apenas próximo do ano 300, o imperador Constantino, ele faz uma lei que proibia a perseguição aos cristãos. Só a partir daí que a igreja de Jesus no singular, passou a se reunir em lugares, em casas ou até mesmo em prédios. Então nós não podemos confundir de forma alguma o conceito de eclésia, de igreja, à luz do Novo Testamento, com prédio, com uma denominação, com uma instituição. Estamos falando da igreja celestial de Cristo Jesus. A segunda abordagem do que é a igreja, agora é a igreja a ser plantada. E nós não queremos aqui definir simplesmente o que vai ser a igreja a ser plantada. Por exemplo, não estamos aqui para definir a definição, a conceituação da igreja que você vai plantar, o que você plantou, o que você quer fazer parte. Mas nós vamos te ajudar a entender como fazer então um projeto de plantação de igrejas. Agora é o momento de entendermos, em primeiro lugar, o que é a Igreja Celestial de Cristo
e traduzir isso de maneira visível, traduzir isso agora na igreja local, que pode ter prédio ou não, dependendo da sua estratégia para alcançar o seu grupo-alvo que a igreja está sendo plantada para. Então, o objetivo dessa nossa sessão, dessa parte que nós queremos falar agora, é trazer o entendimento do que precisamos fazer para plantar uma igreja local, ou seja, a igreja a ser plantada. Nós não queremos com isso, através desse material, através desses vídeos, dar a você uma receita de bolo do qual você precisa seguir cada um desses passos. Não é isso. Cada estratégia vai depender da visão que Deus te deu, a visão que Deus deu à igreja que você serve, ao grupo que você está associado para plantar uma nova igreja. Então nós não pretendemos aqui apresentar simplesmente algo enrijecido, algo simplesmente da qual você vai dar um copy e vai colar lá e vai fazer exatamente igual. Essa estratégia dependerá da visão que Deus deu a você, ao grupo que está com você, à igreja que você serve, segundo os líderes envolvidos, o grupo-alvo a ser alcançado, a localidade, a geografia, a cultura vigente, as subculturas colocadas nesse grupo-alvo que você precisará descobrir para que esta plantação de igreja seja de forma eficaz a todos. O mais importante é que você saiba quais são os alvos que você tem. O mais importante é você saber qual o destino que você quer alcançar nessa plantação. Via de regra, plantadores de igreja são pessoas visionárias. Mas, ao mesmo tempo, pessoas visionárias tendem a ser desorganizadas no seu planejamento. Vamos pensar que esta plantação de igreja é uma jornada. É uma jornada que você inicia com destino a alcançar. E que nessa jornada você precisa planejar esta viagem. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa saber em quanto tempo você vai chegar lá. Você precisa saber o planejamento do seu caminho, dos seus marcos para chegar a esse lugar. Pense que você vai fazer uma viagem e você então define o seu destino e depois você planeja como chegar lá. Se você vai a pé, se você vai de bicicleta, se você vai de carro, de ônibus, de avião, de barco, de qualquer forma você precisa planejar. Se você for de carro, você tem que saber se o carro está em condições de viajar, você precisa abastecer, você precisa fazer o cálculo financeiro, você precisa saber qual é a distância, quanto tempo você vai chegar, as paradas que você vai fazer ao longo dessa jornada. Isso pode parecer óbvio e muito simplista, mas ao longo da nossa experiência percebemos que muitos plantadores, muitas equipes negligenciam essa definição do formato que esta jornada vai se dar. Essa plantação, ela não é simplesmente uma metodologia. A metodologia é importante, mas eu quero lembrar o que eu falei no início. Qual a visão de Deus para você, para esta igreja ser plantada em específico? Eu conheço muitas pessoas que foram usadas por Deus para plantar mais de uma igreja. Alguns, várias igrejas, muitas igrejas. O que nós aprendemos nessa caminhada é que cada igreja tem o seu próprio formato.
que a tentativa de muitos plantadores repetir a mesma metodologia, a mesma estratégia em igrejas diferentes, que tinham público-alvo diferente, geografia diferente, culturas, subculturas distintas, não deu certo. Ou que para alcançar o seu destino foi muito mais trabalhoso do que outras igrejas serem implantadas. Porque não buscou de Deus a visão correta, não buscou de Deus a estratégia correta, não buscou de Deus o método mais eficaz, reconhecendo que cada uma delas é diferente. Cada plantador, a sua equipe precisa saber exatamente quais são, por exemplo, os valores, a visão, a missão e o estilo dessa igreja. Ela precisa definir público-alvo, ela precisa fazer um planejamento estratégico para isso. Nós não iniciamos uma jornada sem sabermos o destino. Eu me lembro de certa ocasião, num grande evento que foi realizado por nós, aqui no nosso ministério, sobre cultura emergente, pós-modernidade, contracultura, plantação de igrejas alternativas, e nós recebemos uma caravana de uma cidade aqui do nosso estado. E ele achou que o caminho era o mesmo para todos os lugares aqui da nossa região. E esse pessoal, apesar de conhecer o destino, não planejou a sua viagem, a sua jornada, e gastaram um dia de viagem para chegar até aqui, o que poderiam ter gastado apenas 9 horas de viagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para você iniciar uma plantação de igreja, um projeto tão complexo como esse, é necessário você saber qual é a igreja que você vai plantar, qual é essa igreja local, com todas as suas características. Como eu disse, valores, visão, missão, estilo, e para isso você precisa fazer um projeto, você precisa fazer um planejamento estratégico. Mas esse assunto é para um outro vídeo que nós vamos fazer sobre planejamento estratégico. Como eu disse, você se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, quando os novos vídeos foram sendo postados, você será comunicado a respeito deles. Mas planejamento estratégico é fundamental para o êxito e o sucesso de uma plantação de igrejas. Mas você precisa saber exatamente o que é os valores, a visão, a missão e o estilo que você precisa adotar para alcançar o público-alvo que você está estabelecendo. Muitas vezes nós percebemos que as pessoas começam na empreitada em empreender plantação de igrejas e não têm nem noção do que é um público-alvo, não sabem fazer um cronograma, não definem os marcos a fim de que cada etapa seja cumprida antes da plantação daquela igreja, não fazem treinamento, não fazem capacitação. Via de regra, os departamentos, as áreas das igrejas onde nós estamos servindo, sempre têm os seus treinamentos, seus seminários, seus fóruns, tem os seus debates, painéis, enfim, as pessoas estão lá na área da música, das crianças, dos jovens, dos casais, sempre se aperfeiçoando para se capacitarem a lidar nas suas áreas. E percebemos como tem sido negligenciado, né, o trabalho de pastoreio de pastores, de mentoria, de treinamento para plantadores de igrejas, treinamento para liderança, capacitação para voluntários. Isso é muito importante para que a igreja possa cumprir o seu objetivo, o seu destino. Dentro dessa definição, a gente sempre pede, né, nos nossos cursos, e você vai, quando você
fazer o download e ler, né, o e-book sobre esse tema, você vai perceber que ali há uma parte completa para que você seja direcionado naquilo que são os seus valores, né, a missão, a visão, e ali você vai poder preencher um espaço em definir para você o que é igreja local. Não tem definição certa, tem definição errada. Tem a definição que ela está aplicada à igreja que você vai plantar. Eu tenho aqui uma definição que é minha, mas você precisa ter a definição que é sua. E a minha definição é a seguinte, abre aspas. Uma igreja é um grupo de pessoas que se reúnem, confessam e vivem da fé em Jesus Cristo, que possuem o desejo claro de evangelizar e ensinar, levando a todos o pleno conhecimento de Cristo, de forma que todos possam exercer seus dons segundo a multiforme sabedoria de Deus e todos sejam capacitados e liberados para que toda boa obra se multiplique. Fecha aspas. Então, que você possa definir, conceituar a igreja ser plantada e trabalhar a partir desse entendimento para a eficácia da igreja que será plantada por você. Como eu disse, no material do e-book, ali você tem todo o roteiro que vai te ajudar a entender esses conceitos. Conceito de valores, conceitos de visão, conceitos de estilos, conceito de aquilo que você julga ser fundamental, aquilo que você acha que é bom ou que poderia ser ou que não tem relevância alguma. Então nós temos uma tabela de 4 conceituações. Fundamental, que seria bom, aquilo que um dia você pretende fazer, aquilo que você acha que é totalmente irrelevante para ter uma igreja segundo o entendimento que Deus e a visão que Ele te deu. Então você pode ter acesso a esse material, como eu já disse, simplesmente faça download gratuito desse e-book e ali você terá acesso a todas essas informações. Outra questão interessante, que faz parte ainda desse entendimento do que é a igreja, é uma afirmação muito simples, mas que muitos também têm negligenciado. Essa afirmação que eu vou fazer agora, eu tenho certeza que todos creem, todos entendem, mas na prática nem todos fazem isso, que é o seguinte: plantação de igrejas pertence a Jesus. O sucesso da plantação, o alcance dos seus alvos, dos objetivos estabelecidos nesse projeto de plantação, depende, em última instância, do Espírito Santo de Deus. O sucesso da visão que Deus te deu, a realização, os frutos, a frutificação, as pessoas que serão alcançadas, as famílias restauradas, as pessoas discipuladas, depende, em última instância, do Espírito Santo de Deus. Por isso que é muito importante nós entendermos que precisamos buscar em Deus sempre todas as coisas. E o fundamento, a base, é a oração. Nós não estamos afirmando que a capacitação não é importante, nós não estamos afirmando que os dons não são importantes, nós não estamos dizendo que as pessoas que estarão envolvidas nessa plantação não sejam capacitadas, não sejam treinadas para a plantação de igrejas, mas que isso apenas ajuda, isso apenas são fatores que cooperam com Deus e com seu Espírito Santo. Essa plantação, ela pertence a Deus e a Jesus. É por isso Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja de Jesus. Ela não é minha, ela não é sua, ela não é nossa. Nós somos apenas instrumentos de Deus para essa plantação.
Geralmente, muitas vezes, nós pensamos, né, que são as pessoas envolvidas, as suas expertises, os seus dons que vão definir isto. Geralmente, a gente acaba identificando ou até mesmo recrutando no meio da igreja as pessoas mais capacitadas. Mas ao identificarmos, recrutarmos as pessoas que sejam capacitadas por isso, precisam vir carregadas, não apenas de capacidade, mas de caráter, de compromisso, de santidade, do entendimento que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Como eu disse, os métodos são importantes, mas nós precisamos saber quais serão aplicados. Os métodos podem cooperar em muitas estratégias, a capacitação dos líderes envolvidos, a maturidade, os seus dons e as suas expertises. Mas se isso não estiver junto, andando junto, com uma vida segundo a vontade de Deus, se isso não estiver andando junto com, como eu já disse, o caráter, a santidade, e entendendo que nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas vasos cheios do Espírito Santo, dificilmente essa história, esse empreendimento, plantação de igrejas, dará certo a médio e longo prazo. Bem, nós finalizamos mais uma parte do nosso vídeo, então quero novamente te lembrar, você pode pausar nesse momento o vídeo, se inscreva no nosso canal, você pode ativar as notificações, você pode dar um like no vídeo também, que isso ajuda a fazer chegar esse vídeo em mais pessoas, e todo o material novo postado dos nossos vídeos e do nosso conteúdo, você receberá isso aí através dessa notificação, simplesmente clicando aí nesse sininho ao lado da inscrição.